programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, acompanhe no programa de hoje. Sindiúte MG defende mais valorização e respeito à educação pública e aos educadores e educadoras. Tempo de esperança, apesar de cenários tão difíceis. Educadores e educadoras de Minas Gerais se preparam para novos desafios. Um 2018 de muitas lutas e conquistas. Quem luta, educa. Sindiúte MG defende mais valorização e respeito à educação pública e aos educadores e educadoras. Cadê o nosso dinheiro? Paga o 13º. O Sindiúte convocou os trabalhadores e trabalhadoras em educação para uma paralisação total de atividades no último dia 27 de dezembro, com manifestação em frente ao Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte. O motivo dessa manifestação foi o pagamento do 13º salário para os profissionais da educação, anunciado pelo governo do estado por meio do secretário Odair Cunha em 4 parcelas, janeiro, fevereiro, março e abril, sempre no dia 19 de cada mês. No último dia 21 de dezembro, assim que o Sindiúte recebeu a notícia do governo do estado, a coordenadora-geral do sindicato, Beatriz Cerqueira, disse que a categoria recebia com indignação o parcelamento do benefício e afirmou que a entidade já entrou na justiça para cobrar esse direito. O Sindiúte não concorda com essa escala que foi anunciada. Nossa entidade já impetrou mandato de segurança coletivo com pedido de liminar para que o Estado faça o pagamento do 13º ainda em dezembro, conforme prevê a legislação. Beatriz Cerqueira dá mais explicações sobre os recursos que o governo do estado está deixando de aplicar na educação. Segundo ela, há quase R$ 1 bilhão para serem investidos. Sobre a manutenção e desenvolvimento do ensino, que é aquele que vincula 25% dos impostos, Minas Gerais recebeu já descontado os valores do Fundeb, que o Estado perde recursos com a dinâmica do Fundeb, já descontado isso, tem quase R$ 1 bilhão que o governo ainda não investiu e não chegando, portanto, aos 25%. Uma das estratégias dos trabalhadores e trabalhadoras em educação de Minas Gerais para cobrar mais uma vez do governador Fernando Pimentel o pagamento do 13º salário foi a ocupação das galerias do plenário da Assembleia Legislativa. Educadores e educadoras fizeram acompanhamento da pauta do plenário e pediram a obstrução da pauta. Beatriz Cerqueira, durante entrevista à imprensa, voltou a cobrar do governo o pagamento do 13º e criticou a postura de escolhas de umas categorias em detrimento das outras. Estamos falando de pessoas, mais de 15 mil pessoas, que recebem líquido menos de um salário mínimo. Nós estamos falando de professores que têm vencimento básico de R$ 1.982. Nós estamos falando de uma casta que recebe 40, 50 mil reais de remuneração. A gente está falando da pior remuneração do Estado, porque mesmo com toda a nossa luta, com todo o nosso esforço, tal era a nossa situação de precarização, que nós ainda continuamos sendo a base da pirâmide da remuneração do Estado. Então, a nossa luta é para que o governo de Minas Gerais não faça uma opção política que exclua uma massa de trabalhadores e trabalhadoras que tem salários muito baixos e que, portanto, a decisão do não pagamento do 13º ou de um parcelamento a perder de vista tem impacto direto na vida dessas pessoas. O Sindiúte também está cobrando mais respeito ao funcionalismo. Ou seja, o governo precisa ter um tratamento de respeito com os servidores públicos. Nós movimentamos a economia de centenas de municípios, é um direito de todo trabalhador e o governo precisa se organizar para honrar o compromisso com o conjunto do funcionalismo. O anúncio do governo excluiu 90% do funcionalismo público estadual. O tratamento dispensado à educação tem sido amplamente criticado.
De acordo com o Sindiúti, negociação até agora, nada. É inaceitável um tratamento diferenciado, como é inaceitável o silêncio do governo. Depois do anúncio do pagamento para a segurança pública, o silêncio total, como se nós não existíssemos e como se nós fôssemos aceitar essa situação. O governo, ao longo deste ano, não estabeleceu mesa de negociação com o conjunto do funcionalismo para as questões gerais, tudo que é relacionado a todo o funcionalismo. Não aconteceu uma única reunião. Nós sabemos as escalas de pagamento por e-mail ou por anúncio de imprensa e nos últimos 4 meses os anúncios feitos sequer foram cumpridos. Então é fundamental que um governo que fala que quer ouvir para governar respeite os seus servidores. E o pagamento do 13º daquilo que é direito é o mínimo que se espera de um governo. Cadê o nosso dinheiro? Paga o 13º! Cadê o nosso dinheiro? Paga o 13º! Cadê o nosso dinheiro? Dados do Departamento Intersindical de Economia e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, mostram que o Estado de Minas Gerais não investiu tudo o que recebeu da manutenção e desenvolvimento do ensino, como também da cota salário-educação, a QESE. Nós identificamos, analisamos dados do próprio governo do Estado, disponíveis também no portal da transparência, de que Minas Gerais não cumpre o mínimo de 25% de aplicação dos impostos em educação, como também não investiu tudo o que recebeu da cota salário-educação, que é uma outra verba que deve ser investida exclusivamente em educação. Nós estamos trazendo essas informações à sociedade mineira para que ela compreenda que não é possível o governo dizer que não tem o dinheiro para pagar o 13º da educação, porque o dinheiro chegou. Se o governo não pagar o 13º da educação, significa que ele vai estar pegando esse dinheiro e vai estar pagando outras coisas, outras pessoas, outras despesas. Só da cota salário-educação, o governo deixou de aplicar, o atual governo, mais de R$1 bilhão, o que seria mais do que suficiente para cobrir toda a folha da educação, a folha com os seus encargos. Foi lembrado ainda que a divisão do pagamento do 13º salário em 4 parcelas, a partir de janeiro, trata as pessoas com remunerações diferentes de forma igual, agravando essa desigualdade. Quando nós identificamos um comportamento do governo que não trataria de forma igual todo o funcionalismo, nós buscamos o Tribunal de Justiça, apresentamos ao Judiciário todas as informações sobre o orçamento, o que foi arrecadado, o que foi investido, o que faltou ser investido, o que está lá em tese sem investimento, todos esses dados o Tribunal de Justiça tem, recorremos ao Judiciário, para que nós tenhamos uma garantia prevista em lei. Além da Constituição, tem uma lei estadual que determina o pagamento do 13º no mês de dezembro. Outro dado importante e que parece estar sendo desconsiderado por esse governo é o expressivo número de trabalhadores e trabalhadoras da educação. A educação corresponde a 70% do funcionalismo, se você considera dentro da administração direta a segurança pública. Nós somos cerca de 270 mil trabalhadores na ativa, em média, e cerca de 130, 140 mil aposentados atualmente. Então, somos a maior parte do funcionalismo e recebemos, em média, a pior remuneração do Estado. O Sindiúti também apresentou esses questionamentos durante a reunião com os representantes do governo do Estado, com posicionamento firme, uma vez que o 13º, além de ser um direito, ajudaria muitas famílias que contam com esses recursos. Nós já enfrentamos muitos governos que assumem compromissos e descumprem, ou que fazem um processo de precarização da educação. O governo, com a prática que teve em relação ao 13º, ele está devendo uma explicação à educação. Nós discordamos da prática de ir atendendo categoria por categoria do funcionalismo. Isso é um mecanismo de divisão. Nós vivemos isso no passado, com políticas remuneratórias que beneficiavam mais um setor em detrimento do outro. Nós fomos vítimas do subsídio como forma de remuneração. Foi a única categoria que perdeu quinquênio, trintenário, adicional de desempenho, que perdeu uma série de... Até o Vale Transporte nós perdemos quando o subsídio foi imposto para a gente em 2011. Nenhuma outra categoria viveu isso. Então, nossa luta é contra essa precarização, e o governo, ao fazer esses anúncios como ele tem feito, pedagogicamente ele diz que a educação não é
não tem a prioridade numa política importante que é o 13º salário. Educadores e educadoras de Minas Gerais se preparam para novos desafios. Professor de arte pelo Estado, Eduardo Serpa. Eu faço parte da luta em defesa dos direitos, nenhum a menos, inclusive a questão que nós estamos vivendo quanto ao aspecto da negligência a um direito que é o 13º, que não é nenhum favor, é um direito, e eu acho que a gente deveria estar sendo respeitado. São vários os direitos que nós estamos perdendo ao longo do curto espaço de tempo de uma direita, né, de uma questão em que a minoria se privilegia enquanto que a maioria é escravizada. Então, fora Temer, fora PEC da Previdência, nenhum direito a menos, e respeitem o educador e a educação. E esse direito nosso, que é o 13º, dividir em parcelas. Isso é humilhante para a classe, senhor governador. Nós já prestamos nossos serviços assim, em demasia. Aí você chega num ambiente nosso, vai entrar, eu com a idade que eu tenho, pedem que eu deixe minha bolsa do lado de fora, como se eu estivesse dentro de uma rodoviária. Eu me sinto assim, arrasada, diminuta mesmo, eu me sinto péssima. Então eu queria pedir ao senhor governador que não enxergasse só no o seu umbigo, olhasse para essa classe que foi sempre desvalorizada, e a nossa esperança, que seria o senhor, está indo por terra. Sinto muito, mas é uma decepção total. Estamos aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para reivindicar um direito que é nosso. Nós não estamos aqui para pedir favor para o senhor governador Pimentel, nem para os deputados desta casa. Nós fomos hostilizados aqui nessa casa, é como se nós fôssemos bandidos. Nós estamos aqui simplesmente para exigir um direito nosso. Governador Pimentel, cadê o nosso 13º? Não estamos pedindo prêmio de Natal, prêmio para Papai Noel, não. É um direito nosso, trabalhador. É muito complicado, é muito sacrificante. A gente tem um ano pesado de trabalho, com todos os problemas que a gente enfrenta dentro da sala de aula, dentro da escola. E chegar no final do ano, além do governo não ter dado o reajuste do piso salarial nacional esse ano, ele também não cumprir com o pagamento do 13º, sabendo que a gente sabe que tem fontes de recurso próprias de educação que poderiam garantir isso, e privilegiando a segurança, a polícia, realmente é uma afronta e é um desrespeito à nossa categoria, um desrespeito que a gente não pode aceitar, e por isso a gente está em jornada de luta desde quando o governo disse que não pagaria o 13º. A gente precisa criar nesse momento mecanismos, e todos os mecanismos de pressão são necessários, porque é uma situação desesperadora. São trabalhadores que não têm um salário elevado, que contam com esse 13º para pagar suas dívidas, pagar suas contas, para poder inclusive aquecer a economia, e nesse momento utilizar a crise como desculpa para não pagar o 13º é você permitir um aprofundamento da crise. Uma série de cidades do interior contam com o 13º salário dos trabalhadores em educação, que mesmo sendo pequeno é com esse salário que pagam suas dívidas e que fazem o seu final de ano. Então, para a gente, depois de um ano muito intenso de trabalho, a gente não vai ter férias, porque não temos como garantir para a nossa família esse descanso conjunto nesse momento. Nós estamos aqui para pedir, nós estamos aqui para ter o nosso direito reconhecido dignamente em nossas contas. E esse direito é o 13º salário, que é declarado em lei. Não venha com a reforma trabalhista para os trabalhadores do serviço público, que nós não vamos aceitar. Portanto, senhor governador do estado de Minas Gerais, cumpra a sua obrigação pagando dignamente todas as categorias e não privilegiando a segurança, por exemplo. Né? Se a segurança tem o salário, nós também deveremos ter dignamente esse salário. Atualidade. No
último dia 20 de dezembro, o Fórum para Acompanhamento da Atualização do Valor do Piso Salarial Profissional Nacional se reuniu no Ministério da Educação, em Brasília. De acordo com a Lei 13.005, que aprovou o Plano Nacional de Educação, e seguindo a interpretação válida desde 2010 para atualizar anualmente o piso salarial, prevista no parágrafo único do artigo 5º da Lei 11.738, o reajuste do piso para 2018 será de 6,81%. A regra para a atualização do piso salarial se pauta no crescimento do valor anual por aluno do Fundeb, estimado de 2 anos anteriores. Em Minas Gerais, o governo do estado ainda está devendo o piso salarial profissional de 2017, conforme explica a coordenadora geral do Sindiúti, Beatriz Cerqueira. É outro assunto importante para dialogar com a sociedade. Todo mundo sabe da luta que a gente faz pelo pagamento do piso salarial. Em 2015, a gente fez um acordo que resultou numa lei estadual, que é 20.710. O governo cumpriu 2015, cumpriu 2016. Em 2017, ele não cumpriu. E já em janeiro de 2018, a gente tem um novo reajuste que será anunciado pelo Ministério da Educação, que o governo de Minas tem que cumprir de acordo com a lei estadual. Então, 2018 começa com uma tensão na educação, por 2 reajustes que não estão sendo pagos. Se o governo do estado não afirma, não ter condições financeiras, é preciso buscar alternativas. O não como resposta não é possível para a educação. É possível construir alternativas. O sindicato, durante todo o ano de 2017, buscou a tentativa de diálogo, demonstrou por decisões judiciais que nem a lei de responsabilidade fiscal pode ser utilizada para justificar não pagar o reajuste do piso salarial, porque o reajuste do piso salarial vem de uma determinação da Constituição Federal. Então nós temos uma legislação federal que nos ampara em relação a isso, e nós não vimos do governo nenhuma movimentação que pudesse construir alternativas para que o acordo pudesse ser cumprido em 2017. Escola sem partido é o fim. O projeto Escola Sem Partido foi retirado de tramitação no Senado no final de novembro pelo seu autor, senador Magno Malta. A estratégia de seus defensores é votar primeiro essa matéria na Câmara dos Deputados, onde avaliam ter mais chances de aprovação. Daí a importância, de acordo com quem se opõe a essa proposta, de se manter a vigilância. O programa Outras Palavras ouviu a senadora Fátima Bezerra sobre esse projeto. Escola sem partido, que bicho é esse, senadora? Olha, você tem uma estupidez, tá entendendo? De uma ignorância sem tamanho. Né? O que o professor mais precisa nesse momento, a professora, é ser valorizado, né? Tratado com respeito, inclusive com salários justos, condições dignas de trabalho, e não ser vigiado e criminalizado, que é o que propõe essa aberração que é a escola sem partido. Fora a escola sem partido. Sim, sem dúvida nenhuma, né? Até porque, veja bem, né, uma sociedade como a sociedade brasileira, marcada por profundas desigualdades sociais, onde hoje, inclusive, cresceu e muito em decorrência do golpe consumado em 2016, fascismo, intolerância, preconceito, violência, seja inclusive de gênero, de orientação sexual, de credo, de raça. Mais do que nunca, o professor, né, precisa ter assegurado aquilo que está na Constituição e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O direito à livre manifestação, ao livre pensamento, ou seja, o direito exatamente de estabelecer um diálogo com o estudante, olhando a vida como ela é, à luz da realidade onde esses estudantes estão inseridos, como nos ensinou exatamente Paulo Freire. A Escola Sem Partido é um projeto muito sacana com a escola pública que impede a liberdade do professor ensinar. Se o professor não tem liberdade para ensinar, qual a possibilidade de uma discussão que eleve o senso crítico dos filhos da classe trabalhadora? Nós enxergamos que isso será uma tragédia
para a escola pública, uma tragédia para a escola livre, uma tragédia para o pensamento livre, porque a escola ela tem um único fundamento: tirar as pessoas do estado do não saber, da ignorância. E para isso você precisa de liberdade, para isso você precisa de pesquisa, para isso você precisa de expor opiniões, para isso você precisa de conhecer os vários pontos de vista. Então, o que acontece com a discussão da escola sem partido é amordaçar não só a nossa voz, amordaçar o nosso pensamento. E também do aluno, né? Se ele não tem direito de aprender e de discutir, ele também está amordaçado. Fundamentalmente do aluno, porque se você impede o professor de levar as várias visões de mundo para a sala de aula, como que esse aluno vai ter acesso a essas visões de mundo? Através da mídia burguesa, que nós chamamos, que esconde da classe trabalhadora vários conhecimentos, várias ideologias políticas. Claro que não vai acontecer da lógica do capitalismo, que as instituições capitalistas não vão permitir um pensamento crítico, um pensamento livre. Então, nós, enquanto sindicato, Sindiúte, nós rejeitamos a escola sem partido, que é essa proposta aí da direita golpista, que na verdade é um crime contra a classe trabalhadora. Nós não aceitamos escola sem partido, nós somos de uma democracia, nós queremos uma escola de qualidade para os nossos alunos, nós queremos que os nossos alunos tenham conhecimento de tudo que se diz respeito à sua identidade, sua ideologia, sua vida, seu dia a dia, o seu destaque na sociedade. Eu acho que essa escola sem partido, ela vai vigorar para pessoas que realmente não têm conhecimento do que é liberdade, do que é democracia, do que é escola com qualidade. Nós não aceitamos. E se a gente também partir para o campo da comunidade, dos pais, enfim, é preciso fazer essa discussão também, não é isso, Maria Helena? A discussão ela não pode ficar em torno da escola, em torno nosso, dos trabalhadores de educação. Eu tenho certeza que ao longo do tempo nós vamos ter que assentar realmente com os pais, com os alunos, mostrar para eles o que é uma escola sem partido. E eu acho, tenho certeza, essa juventude que está aí tão forte, tão pronta para a luta, aceitar ser realmente doutrinados, amordaçados por alguém. Nós não vamos aceitar mordaça. Nós já tiramos a mordaça há muitos anos da boca e dos olhos. Ela não vai voltar para nós. Mulheres em Marcha. 154º lugar. Uma posição nada ostentadora. É esse o lugar das mulheres brasileiras na política, segundo dados levantados pela Interparliamentary Union, uma associação de legislativos nacionais de todo o mundo. Mesmo com a alteração da Lei 9.504 de 1997, que rege as nossas eleições, estabelecendo que os partidos ou coligações preencham o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo, a situação ainda não mudou muito. Os dados compilados mostram, por exemplo, que no Brasil, pouco mais de 10% de mulheres ocupam hoje uma cadeira como deputadas. Assim, estamos no 154º lugar entre 193 países, isto é, à frente apenas de alguns países árabes, do Oriente Médio e das Ilhas Polinésias. Mas é preciso mudar esse quadro. Segundo a senadora Fátima Bezerra, lugar da mulher é também na política. A mulher não pode abrir mão de maneira nenhuma de lutar pela participação das mulheres na política, né? Cada vez mais, quando a gente olha esse Congresso Nacional que aí está, misógino, homofóbico, racista, golpista, entreguista, na sua grande maioria, é que a gente se dá conta, né, do quanto é preciso avançar do ponto de vista da participação política das mulheres. Não é normal, né? Um país com mais de 200 milhões de habitantes, as mulheres estejam subrepresentadas, seja no Congresso Nacional, seja na maioria das Assembleias Legislativas e câmaras municipais por esse país afora. Falar de cidadania plena, falar de democracia plena, significa, repito, né, assegurar, né, a participação política das mulheres associada, repito, né, à presença e o papel que elas devam exercer no contexto da sociedade. Por isso que eu quero aqui afirmar,
Não é normal, não é saudável que num país com mais de 200 milhões de habitantes, as mulheres estejam subrepresentadas nos espaços de decisão política importante, desde o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas, câmaras municipais, etc. Nesses tempos, mais do que nunca, de resistência em defesa da democracia, lugar de mulheres é e deve ser também na política. Uma das lutas travadas pelas mulheres neste momento é a da sobrevivência no mercado de trabalho. As diferenças entre o que os homens e as mulheres ganham são grandes. E de acordo com o estudo Perspectivas Sociais e de Emprego no Mundo, Tendências para Mulheres 2017, da OIT, Organização Internacional do Trabalho, se a participação feminina em números absolutos crescesse 3,3%, o mercado de trabalho brasileiro ganharia a mão de obra de 5 milhões de mulheres. A força de trabalho das mulheres no Brasil em 2017 é de 56%, enquanto a taxa de homens é de 78%. Momento CUT Minas. A Central Única dos Trabalhadores informa que se mantém atenta às iniciativas do governo federal que insiste em colocar a reforma da Previdência em votação no Congresso Nacional. O presidente da CUT Brasil, Wagner Freitas, diz que o Brasil vai parar se esse governo insistir em aprovar essa reforma. Em Minas Gerais, a Central tem feito um trabalho de esclarecimento e de informação à sociedade. Cartazes, outdoors e um material divulgado em redes sociais questiona: você votaria em quem retira os seus direitos? Esse material tenta dialogar com as pessoas e, ao mesmo tempo, pressionar os deputados indecisos a não votarem a favor da reforma da Previdência. Tempo de esperança, apesar de cenários tão difíceis. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A canção de Geraldo Vandré nos embala neste momento em que paramos por um minuto para refletir, tomar fôlego e continuar a luta. 2017 foi o ano do bom combate, em que cada mão estendida, cada passo lado a lado e cada abraço recebido significaram muito para a luta coletiva. A sanha do capital, aliada aos ataques deste governo ilegítimo, juntamente com as decisões do judiciário brasileiro e deste Congresso Nacional que não nos representam, foram vorazes. Atacaram os direitos da classe trabalhadora, aprovaram a reforma trabalhista, a lei da terceirização sem limites e querem a todo custo aprovar a reforma da Previdência. Respondemos com o povo nas ruas e fizemos o enfrentamento de frente. Não fossem a garra, a persistência e a coragem daqueles que ousaram ocupar as ruas em todo o país, talvez terminássemos este ano com um saldo ainda pior. Mas, como estamos em tempos de esperança, é nela que vamos mirar em 2018. Desistir jamais. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe, faz a hora, não espera acontecer. Vamos precisar da sua garra de novo, da sua presença conosco, levantando a bandeira de um país justo e igual para todos e todas. Por nenhum direito a menos e por um Brasil com as cores de todos nós. Muita força e garra para quem luta e educa. Muitas lutas e conquistas para a classe trabalhadora. Obrigada por estar aqui conosco. Até a próxima edição. Um 2018 de muitas alegrias, lutas e conquistas.